Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Vamos lá. Quero falar hoje à noite sobre o ministério tríplice de Jesus. Isto é, Jesus nos seus 3 diferentes ministérios. Mateus registra aqui a visita dos magos. A visita dos magos para que vieram a Jerusalém, inquirindo, na verdade, para que eles pudessem entender aonde estaria o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Quem eram os magos? Muita gente pensa que mago é adivinhador, não é. Os magos, segundo Mateus, eram estudiosos das estrelas. Quem estuda as estrelas são os astrólogos. Estuda o firmamento. E eles sabiam que Jesus viria. Eles sabiam que essa estrela estaria anunciando alguma coisa maravilhosa, marcando uma nova história. Eles sabiam disso. E eles chegam para entender e perguntar. Eles fazem uma pergunta: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Isso trouxe um problema muito sério para Herodes. Irmãos, Herodes, ele era o rei na Palestina. Ele era terrível. Ele havia passado por 9 casamentos. Uma das suas mulheres ele mata. E mata os 2 irmãos dela, os seus 2 cunhados. Era um homem terrível. Aquilo que queria fazer, ele fazia independentemente do que as pessoas pensavam. E agora ele fica preocupado porque ele está ouvindo falar de um novo rei. Se há um novo rei, ele imaginou: eu vou deixar de ser rei. E diz então o texto que Herodes trouxe no canto os magos, tentou propinar eles. Propina está em moda, né? Lava-jato, essas coisas todas aí. E diz o seguinte: olha, eu quero que vocês vão lá, depois que vocês saberem de tudo, vocês vêm aqui e contam para mim aonde que esse menino está, como que ele é, etc. Porque eu quero ir adorá-lo também. Mentira, ele queria matá-lo. Porque depois que os magos, em sonho, o Senhor falou com eles para não voltar onde estava Herodes. Olha o final do texto, diz: e o Senhor, e sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho, fugiram, foram embora, porque eles não confiavam em Herodes. Herodes tinha um projeto: destruir qualquer pessoa que pudesse fazer oposição a ele. Os magos vieram e fizeram a sua adoração. Irmãos e irmãs, prestem atenção: os magos não tinham a consciência do pleno valor, da importância daquele momento, quando eles abriram os seus tesouros e tiraram as suas ofertas e entregaram para o menino Jesus. Porque o versículo 11 diz assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se. Eles adoraram, ficaram de joelhos, ajoelhados. O adoraram, abriram as suas malas, seus tesouros, e entregaram-lhes as suas ofertas. Veja só, irmãos e irmãs, as ofertas que eles trouxeram para entregar a Jesus Cristo têm um valor profético na vida, no ministério e na obra de Jesus Cristo. E eu quero nesta noite ressaltar isso, apresentar aos irmãos essa grande verdade, porque naquela época a tradição era esta: os reis, quando recebiam alguém, ninguém ia ao encontro do rei sem um presente. Por isso que esses magos, mesmo sendo gentios, eles não eram judeus. Na verdade, eles sabiam que algo no sobrenatural, na natureza estava acontecendo, uma estrela diferente. Havia uma profecia. E até quando eles perguntam aonde estaria o menino, eles disseram: em Belém da Judéia,
porque o profeta já havia anunciado isso há 700 anos, e cita: "E tu, Belém", versículo 6, "terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti, de Belém, dessa pequena cidade, que sairá, diz o texto, o guia que há de apacentar o meu povo Israel." Irmãos, olha como que o Velho Testamento já falava sobre Jesus Cristo. E como esses gentios chamados magos, astrólogos, cientistas, homens eruditos, que entendiam e liam o firmamento e sabiam o que estava acontecendo, o que anunciava. Eu quero extrair algumas lições para cada um de nós aqui sobre o Natal, na perspectiva da adoração natalina que os magos foram até Belém para fazer. Em primeiro lugar, versículo 11 diz que Jesus recebeu ouro. Presta atenção aqui, ouro é um presente que se dava aos reis. Como eu disse, ninguém ia apresentar o rei sem de mão vazia. Por isso que é importante, irmãos, quando você consagra o seu dízimo, a sua oferta, e você traz na hora do culto. Muito importante isso. Você não vem de mãos vazias. Você está na presença do Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Para os magos, Jesus, o recém-nascido, era o rei. O rei é o que governa todas as coisas. Eles estavam dizendo: nós reconhecemos a chegada, a presença do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque diante, no sistema, na verdade, aonde há reis, nesse sistema político, o rei se torna o Senhor de todos. E as pessoas são servos, são súditos. Estão debaixo da autoridade do rei. E agora os magos chegam e trazem o presente, que era ouro, dizendo: aqui está o nosso presente. Nós estamos admitindo que está diante de nós o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, Natal, meus irmãos, minhas irmãs, é quando nós abrimos um lugar na nossa vida para fazer Jesus o Senhor da nossa vida. Natal não é só uma festa, como eu disse há pouco, né, com pernil, com chester, com comida com figos e outras frutas, e muitas frutas. O Natal é quando nós estamos reconhecendo Jesus Cristo, o nosso Rei. Quando estou dizendo: eu por mim nada sou, nada posso fazer, eu preciso dele, do Rei perfeito, daquele que reina eternamente. Não é o reino desse mundo, não é o rei humano, mas é o Senhor Todo-Poderoso, que tem poder para reinar para sempre e reinar na minha vida. E esses magos gentios, quando vieram, eles estavam anunciando o lugar do rei nas suas próprias vidas, porque o ouro era sempre o rei, é o presente do rei. O ouro é o rei dos metais. Sêneca foi um filósofo e um grande pensador romano dos primeiros séculos. Ele disse que ninguém ia até o rei sem um presente de ouro. Um presente de ouro. Por isso que esses magos, a Bíblia nos diz quantos magos eram. Vocês estavam numa caravana de muitas pessoas. O que o texto diz que eles entregaram, esses 3 homens, um entregou o presente primeiro, entregou ouro, admitindo e profetizando Jesus, o Rei das suas próprias vidas. Quando nós estudamos mais tarde, agora Jesus fez o seu ministério. Jesus andou pela Judeia, Galileia, pregou em todos os lugares, passou em Betânia. Jesus levantou Lázaro da morte. Jesus fez muitos milagres. Jesus expulsou os demônios. Houve um momento que Jesus tem que entrar em Jerusalém para morrer. E o que eles fizeram? Eles cortaram folhas de palmeiras,
tiraram as suas túnicas, estenderam sobre a entrada de Jerusalém. E à medida que Jesus entrava, o texto é muito claro, e disse: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. É a celebração da chegada do Rei. Jesus é o nosso Rei. Jesus veio para conduzir a nossa vida, e quando Ele nos conduz em vitória. Por isso Lucas capítulo 19, versículo 38, que mostra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós lemos dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz na terra e glória nas maiores alturas. Aleluia, aleluia. Então Jesus, meus irmãos, meus irmãos, veio para reinar, para ser rei nos nossos corações. Mas de todo coração, certamente não. No coração da pessoa humilde, da pessoa que sabe que ela precisa da presença de Deus, aquela pessoa que sabe que precisa da manifestação de Deus na sua vida, que sem Jesus ela nada é e nada pode fazer. Ela precisa do toque do Rei dos Reis, Jesus, na sua vida e no seu coração. Então Jesus veio para reinar. Esses magos anunciavam profeticamente, quando eles disseram: viemos aqui, aonde está o recém-nascido, o Rei dos Judeus. Mas em segundo lugar, irmãos, esse mesmo versículo, quero ficar no versículo 11, diz que não só entregaram ouro, mas diz que eles, abrindo seus tesouros, entregaram também incenso. Em segundo lugar, Jesus recebeu incenso. Incenso era o presente que se dava para o sacerdote. Nós sabemos que o sacerdote, no Antigo Testamento, a tradição do povo de Israel, o sacerdote recebia as pessoas, e as pessoas vinham com seus animais para o processo da purificação, do perdão dos pecados, e havia aquela cerimônia, e naquele momento da cerimônia o incenso era queimado, havia presença do incenso, o aroma, o cheiro inundava aquele ambiente, e havia aquele processo do culto, da purificação e da intercessão, e os pecados das pessoas eram perdoados através do ato, do gesto, da atitude e do trabalho do sacerdote. Agora os magos chegam e entregam para o menino Jesus o que? Incenso, dizendo: Jesus é o meu sacerdote. E a Bíblia inteira vai nos ensinar que nós só temos um grande, único, verdadeiro sumo sacerdote, Jesus Cristo, o único capaz, o único mediador. Não há outro mediador na terra, nem em cima nem embaixo, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. E nenhuma pessoa que não se renda ao Senhor Jesus Cristo, que aceite a obra, o sacerdócio de Cristo, consegue ir para o céu. Porque Jesus veio para ser nosso sacerdote, o sacerdote perfeito, o sumo sacerdote que nos coloca na presença de Deus. A palavra no latim é pontifex, e daí a palavra é pontifício, sacerdote, construtor de pontes, que liga o homem caído, pecador, miserável, desgraçado, sem nenhum direito, cheio de coisas destruidoras na sua mente e no seu coração, aquele que é santo, Deus o Pai. Era impossível esse homem caído, pecador, chegar ao Pai, mas o Pai nos enviou o sacerdote perfeito, Jesus Cristo, e na cruz morreu pelos nossos pecados, para resgatar o homem caído, miserável e pecador. Então o sacerdote, ele representa seu povo, né? E se apresenta, ele representa o seu povo e apresenta esse povo na presença de Deus. O que Jesus disse no capítulo 14 de João, versículo 6? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, senão através de mim. Porque Ele é o único sacerdote. O homem não vai a Deus. Nenhum de nós aqui temos capacidade de ir a Deus. Mas Deus vem a nós.
E Ele nos alcança por meio de Cristo Jesus, pelo grande amor com que Ele nos amou. E Ele toma as nossas misérias e mazelas, nossos pecados, quando Ele foi à cruz, quando Ele disse: tudo está consumado. Ele fez o sacrifício perfeito, o sacerdote perfeito. Irmãos, Natal é isso. Se você não compreender que Jesus é o seu sacerdote, minha irmã, meu irmão, se cada um de nós que não entendemos quem é Jesus, não compreendemos que o Evangelho é isto, porque Jesus, Ele ensina no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, quando Ele mostra o Evangelho, Ele diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino, Jesus, o sacerdote, o Evangelho, em primeiro lugar. E se você fizer isso, em primeiro lugar, de coração, Ele diz: as outras coisas desta vida serão acrescentadas à sua vida. Mas o que acontece, irmãos? Nós, por natureza, somos muito incrédulos. Nós temos dificuldade de rendermos tudo a Jesus. Mas é tempo de fazermos Jesus, o sacerdote, perfeito na nossa vida e no nosso coração. Só Jesus fez possível aos homens a entrada na presença de Deus. Jesus é o nosso perfeito e sumo sacerdote. Mas os magos, esses homens, esses eruditos e cientistas, astrólogos, gentios, eles nem sabiam onde, eles não conheciam o Velho Testamento. O que eles entendiam é de que haviam ouvido de que a estrela estaria anunciando a chegada do Rei dos Judeus. Quando foram, eles levaram não só o ouro, dizendo: Jesus é o nosso Rei, e adoraram Jesus. Não só o incenso, dizendo: este é o nosso sacerdote. Mas eles levam também mirra, que é um óleo precioso. E a mirra era um presente que se dava aos profetas. O profeta, antes de iniciar o seu ministério profético, ele tinha que ser banhado com um óleo chamado mirra. Ele recebia uma unção com óleo. Ele estava, na verdade, sendo levantado como um grande profeta. E nós sabemos, segundo a tradição dos judeus, nenhum profeta se iniciava a seu tempo profético até aos 30 anos de idade. Por isso Jesus começou a sua obra de pregação do Evangelho por Galiléia. Ele morreu aos 30 anos e ali ele começou o seu ministério, o sacerdócio, o seu ministério profético. Ali ele começou o seu verdadeiro profeta. E Jesus, na verdade, foi aquele que anunciava a grande verdade de que sem Ele ninguém poderia experimentar a vida com o Pai. Ele era o único caminho, Ele era a única verdade. E quando os magos tiram dos seus tesouros a mirra, eles estão dizendo que Jesus era o profeta. Isaías, conhecido como o profeta messiânico, foi o profeta que mais falou sobre Jesus, foi Isaías. Miqueias anunciou sobre Belém, mas Isaías começa o capítulo 7 falando sobre o nascimento de Cristo. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, cujo nome será Emanuel. Ele continua falando no capítulo 8, ele vai anunciando. Capítulo 53 de Isaías, ele descreve o servo sofredor. É o único profeta que descreve a fisionomia de Jesus. E diz que como cordeiro, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. E diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele é quem cura as nossas enfermidades. E o profeta capítulo 61 do profeta Isaías, ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim. Jesus falando isso. Capítulo 61 é um capítulo messiânico. Porque o Senhor me ungiu profeta,
Ungiu para quê? Para pregar. O profeta anuncia. O profeta, ele sabe que ele tem que falar a verdade, pregar a verdade, doa em quem doer. Ele não tem medo de nada e de ninguém. Ele fala o que Deus mandou falar. Ele foi ungido para ser um homem ousado, uma pessoa ousada, uma pessoa cheia da graça de Deus. Ele diz que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Ele diz para enviar a curar e sarar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. E o versículo 2 diz, Isaías 61, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. O que os magos, irmãos e irmãs, estavam fazendo? Quando eles se ajoelharam, entraram na casa onde estava o menino, porque falaram, olha, o profeta já falou no passado, o profeta Isaías já havia dito, o profeta Miqueias, capítulo 2, já havia profetizado, que é em Belém, Efrata, uma pequena cidade, alguns 12 quilômetros aqui de Jerusalém, é lá que ele está, em algum lugar. Quando entraram na casa, eles entregaram, abriram os seus tesouros. E o terceiro presente foi então a mirra. Jesus é o profeta perfeito. Quando ele anuncia a verdade dele, ela é eterna. Quando ele proclama as boas novas, ela é transformadora. Quando ele fala como aquele que tem autoridade no céu e aqui na terra. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, essa obra de Jesus como profeta, ele fez movido e cheio do Espírito Santo. Hoje, falando com a minha filha na hora do almoço, ela disse que poucas vezes nós falamos sobre o Espírito Santo na época do Natal. Falamos muito sobre Jesus, mas sem o Espírito Santo não teria Jesus. Porque foi o Espírito Santo que desceu sobre Maria, envolveu Maria. O cântico de Maria, a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo, na verdade, que concebeu Maria. Ela foi concebida pelo poder do Espírito Santo. Jesus nasceu, não foi de nenhum homem. Maria não teve nenhum relacionamento sexual com homem nenhum. Ela era virgem. E por isso a doutrina muito importante tem se esquecido na história da igreja. A doutrina do nascimento virginal de Maria. Ela significa pura. Que ninguém tocou, uma mulher que ninguém usou. Ela foi visitada, desceu sobre ela a presença do Espírito Santo. E colocou dentro do seu útero a semente da eternidade do Pai. Porque Jesus teve duas naturezas. De Deus, porque ele não teve pai humano. O Espírito Santo usou a barriga de uma moça, que foi uma moça pura. Porque só um Deus puro só poderia usar uma moça pura, uma pessoa pura. Tem a natureza humana porque nasceu de mulher. Aí ela teve gestação, teve vômito até os 3 meses, sentiu a dorzinha da barriga, começou as contrações, aquele negócio de pesado. A luta que a mulher tem, que a mulher grávida tem. Mas a criança que ali estava sendo gerada e foi gerada, foi divina, o Espírito Santo. Então nós cremos no Deus triuno. É um Deus uno que se manifestou de 3 formas. O Pai que criou todas as coisas, o Deus Pai, Elohim. O Deus Filho, Jesus Cristo, o Redentor do nosso coração. E o Espírito Santo, o nosso Consolador. Lembra que Jesus disse, eu não posso ir enquanto não vier o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito. É o Deus, a Trindade perfeita do Pai, Filho, Espírito Santo, se movendo de maneira completa para o benefício seu e meu, para o benefício da humanidade, do ser humano de qualquer raça, tribo, nação e língua e cor e cultura. Para que todo aquele para experimentar a vida eterna com Deus
precisa se render ao Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, a tarefa profética de Jesus Cristo, como profeta que foi, quando ele saía e pregava, quando ele saía e anunciava, na verdade começou por meio do Espírito Santo, floresceu por meio do Espírito Santo e foi consumada pelo poder do Espírito Santo. E veja só, irmãos e irmãs, quando ele subiu, ele rogou ao Pai, João 14, 15 em diante, para que o Pai envie sobre a terra, sobre a igreja, que somos nós, o Espírito Santo para continuar essa tarefa. Como profeta, ele veio morrer. Como rei, ele reinou e reina. Como sacerdote, ele intercedeu por nós e intercede. E um dos textos tremendos, irmãos, que eu gosto de lembrar é Apocalipse 3, 20 e 21. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, serei com ele comigo. E é o versículo 21 que fala: ao vencedor, o que abre a porta, dar-lhe-ei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, isso é muito maravilhoso. O que é Natal? Nesse período natalino, nada impede você presentear alguém, mandar um cartão para alguém. Nada impede você fazer um pacote com laços bonitos vermelhos, nada disso. Mas o Natal não é isso. Muitas vezes nós celebramos o Natal e esquecemos da verdadeira razão natalina. O que os magos vieram e fizeram. Veja só, irmãos, o versículo é muito claro. O versículo 2, do capítulo 2 começa assim: e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha que diz o versículo: porque viemos aqui. Nós primeiro vimos a sua estrela no Oriente, viemos aqui para adorá-lo. Natal é adorar Jesus Cristo, é fazê-lo o centro da nossa vida, é deixar que ele reine no nosso coração e tê-lo como os magos tiveram, de maneira excepcional na vida deles. William Barclay, pastor presbiteriano escocês do século passado, escreveu muitos livros, e um dos livros dele, ele conta uma linda história, que quando ele descreve um quadro que um grande pintor, que ficou muito famoso no mundo evangélico, séculos atrás, na Inglaterra, porque William Barclay, ele era escocês, pintado por Roman Hunt, famoso pintor escocês. Nesse quadro ele tenta visualizar, ele pinta Jesus menino. Vocês sabem que Jesus só começou o ministério profético dele aos 30 anos. Ele não poderia iniciar a pregação até os 30 anos, porque ele estava cumprindo a lei dos judeus. Até os 30 anos ele foi ajudar o seu pai na carpintaria. José era carpinteiro. Era uma profissão muito digna naquela época, como é até hoje. Quem que não gosta de um bonito móvel, feito da madeira, trabalhado? Todos nós admiramos. Jesus tornou um especialista em fazer cangas. Aprendeu com o seu pai. Cangas eram um tipo de madeiras que colocavam sobre o pescoço do boi, e do bois, que aquela madeira vinha sobre o peitoral do boi e puxava o carro de boi, levava mudança, levava comida, levava gente e etc. E tem que ser bem feita para não ferir, para não arrancar o couro e fazer o boi ter dor. Jesus tornou um especialista. Ele diz: tomai o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29 e 30. E Jesus então diz que nesse quadro representava que depois Jesus havia trabalhado o dia mexendo com madeira, na posição de cortar a madeira encurvado, ou então de lixar a madeira encurvado. Ele sai e fica do lado de fora, atrás da parede da
carpintaria de seu pai, e ele cansado queria, na verdade, espreguiçar, e ele então, o sol na sua frente, atrás da parede, ele levanta os seus braços, espreguiça, etc. Naquele exato momento, sua mãe está no quadro, olhando o seu filho, ela olha para a parede, na parede ela vê o corpo de seu filho refletido ali atrás de uma cruz. E com seu coração de mãe dolorido, ela reflete no seu rosto as seguintes palavras: meu filho nasceu para ir para a cruz. Como profeta, Jesus teria que morrer, derramar o seu sangue para perdão dos nossos pecados e garantir a cada um de nós a vida eterna. Concluindo, irmãos, essa reflexão nesse mês natalino e nesta noite, quando esses magos entram naquela casa, eles entregam seus presentes: ouro, incenso e mirra. Que nesse Natal você e eu possamos agir como agiam os magos. O que eles fizeram? Entregaram o ouro, que eu quero simbolizar nessa noite como o nosso coração. Seu coração tem que ser de Jesus. Coração significa a essência da sua vida. Se não entregar seu coração a Jesus, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Você vai ter uma festa na sua casa, mas não vai ter Natal. Em segundo lugar, entregar nosso incenso, que é a nossa vida, ao Senhor Jesus. Nossa vida, quando nós passamos por aqui, temos a oportunidade de influenciar centenas de pessoas, e às vezes não fazemos. Que Jesus seja o dono dessa vida, é o nosso incenso. Mas que sejamos como os magos e entregarmos também nossa mirra ao Senhor Jesus. O que é a mirra? Simbolizado hoje pelo nosso corpo. É o óleo que desce pelo corpo. E desta forma, entregando o coração, nossa vida e nosso corpo, nós estamos nos entregando totalmente ao Senhor. E ao fazermos isto, nós estamos então celebrando de fato o verdadeiro Natal, Jesus, na nossa vida.